A semana foi marcada pela implosão catastrófica que matou 5 exploradores que pretendiam ver os destroços do navio Titanic. Eles estavam a bordo de um veículo conhecido como submersível e na quinta-feira pedaços dele foram encontrados no Atlântico Norte, a quase 4.000 metros de profundidade. O Fantástico conversou com um dos descobridores do Titanic, localizado no fundo do mar em 1985, e também com quem passeou no submersível ano passado. E você ainda vai conhecer a tecnologia em torno desse tipo de missão de busca e resgate. A 3.800 metros, nas profundezas do Oceano Atlântico, dorme para sempre um gigante. Um navio inaufragável, diziam na época da construção do Titanic. Mas em 14 de abril de 1912, o capitão, depois de ignorar os alertas de mau tempo, ordenou máquinas a todo vapor, como mostrou o filme do diretor James Cameron. E na escuridão, por volta de 11h40 da noite fria, o Titanic colidiu com um enorme iceberg. Iceberg, bem à frente! Mais de 1.500 pessoas morreram. Ali começava a ser traçada uma história que liga um navio do século passado a um submersível pequeno, que começou a operar há apenas 2 anos, o Titã, que implodiu esta semana, provocando a morte das 5 pessoas a bordo. O Titã pertencia à empresa Ocean Gate. Tinha 6,5 metros de comprimento por 3 de largura. Pesava quase 10 toneladas. Dentro cabiam 5 pessoas, um piloto e 4 tripulantes. Todos precisavam viajar sentados e havia oxigênio para até 96 horas. Os destroços do Titanic estão a cerca de 650 quilômetros ao sul da cidade de St. John's, no Canadá. No dia 16 de junho, um grupo de 5 pessoas saiu em um barco que carregava o submersível Titã. No dia 18, por volta das 8 horas da manhã, entraram na cápsula que começou a descer. A expectativa era de que levariam 2 horas até chegar aos destroços do Titanic. Mas 1h45 depois, a comunicação com o Titã foi perdida. Debaixo d'água, a tripulação só poderia falar com o navio base se estivesse ligada à própria embarcação por um cabo de telecomunicações. Radar, satélite, isso tudo eu preciso do ambiente do ar. Dentro da água, essa comunicação é muito prejudicada, por isso a necessidade do contato físico. Foram 5 dias de buscas numa área com ondas de 2 metros e baixa visibilidade. Demorou de 3 a 4 dias para que as equipes conseguissem colocar robôs não tripulados para fazer uma varredura no fundo do oceano, a quase 4.000 metros da superfície. Até que na quinta-feira, um desses robôs encontrou destroços que indicavam a ocorrência de uma implosão. Os destroços são compatíveis com uma implosão catastrófica da embarcação. Aqui em Boston ficava o comando central da operação, que reuniu equipes dos Estados Unidos, Canadá, França e Reino Unido. A operação de busca contou ainda com a ajuda de um dos descobridores dos destroços do próprio Titanic. E ele, Tom Detweiler, conversou com o Fantástico. O explorador explica que, assim como acontece com submarinos, o navio de apoio do Titã contava com um dispositivo capaz de detectar o submersível. Se o submarino perder energia, esse sinal ainda deveria funcionar. O fato de terem perdido o sinal significava que alguma coisa catastrófica tinha mesmo acontecido. Ele conta que viu as imagens dos destroços. A compressão é tão rápida que fica muito quente e você tem literalmente um flash. É uma compressão instantânea de tudo e o corpo humano não suporta essa condição. É improvável que consigam resgatar os corpos. Uma implosão seria quase como uma explosão ao contrário. No caso do Titã, o que pode ter ocorrido foi que a pressão da água esmagou o casco do submersível, comprimindo-o para dentro. Como o Titã tinha partes feitas de fibra de carbono, a implosão provavelmente causou um efeito similar ao vidro estilhaçado, se partindo em muitos pedaços. Já as partes em titânio devem ter se comportado como qualquer outro metal, ficando retorcidas.
Ângelo é oceanógrafo e já realizou mergulhos profundos em submersíveis na costa brasileira. Esses submersíveis, eles têm que passar por esses testes de pressão para ter a segurança, né? O complexo do Senai Cimatec, na Bahia, tem um robô parecido com aquele que ajudou nas buscas do Titã. Esse aqui em específico, ele é operado, né, e monitorado através de um cabo. Esse cabo ele fica na superfície da água, com o cabo ligado a ele até o fundo do mar. E assim a pessoa fica dentro do navio, numa cabine, operando o equipamento. O Senai também tem uma câmara hiperbárica, uma máquina capaz de simular a pressão da água nas profundezas do oceano. Olha só como fica uma garrafa de alumínio quando submetida a uma pressão equivalente a apenas 30 metros de profundidade. O objetivo dos tripulantes do Titã era descer a uma profundidade 126 vezes maior. Os protocolos internacionais, eles são feitos para isso, para avaliar e testar que a segurança desse submersível é suficiente para ir àquela profundidade. Existem outros mergulhos feitos em submersíveis científicos que foram a profundidades muito maiores que essa, foram a 12 mil metros de profundidade. E para isso, toda a construção e toda a operação dele é testada. Embora só uma investigação vai poder dizer o que houve, não faltaram alertas para questionar a segurança do Titã. E assim como o comandante do Titanic achou que o navio era tão forte que podia vencer até icebergs, Stockton Rush, o CEO da OceanGate, achava que sua cápsula era indestrutível. Nesse vídeo, ele apresenta o submersível a um influenciador mexicano. O dome dianteiro é feito de titânio com quase 9 centímetros de espessura. Ele é aparafusado a essa outra parte de titânio que é colada nessa parte de fibra de carbono. Em 2020, o jornalista americano David Pogue, da rede de TV CBS, chegou a embarcar para fazer essa expedição no mesmo Titã. Ele lembra de uma conversa que teve com Stockton Rush. Eu disse a ele, o que controla a cápsula é um joystick de videogame. As luzes você comprou numa loja que vende equipamentos de camping. Você acha que isso é seguro? Ele me disse, claro, todas essas coisas podem falhar. O importante é a cápsula que leva as pessoas. E essa é indestrutível. Ele contou que a viagem não deu certo. Chegamos a 11 metros de profundidade e houve uma falha mecânica e tivemos que subir. Fiquei apavorado. A OceanGate ignorou uma série de preocupações levantadas por especialistas. A fibra de carbono misturada com titânio tem uma regra que diz para não fazer isso e, bom, eu fiz. Em 2018, uma carta assinada por integrantes da comunidade científica americana foi enviada a Stockton Rush, alertando dos perigos do Titã. O engenheiro Bart Camper, que trabalha com design de submarinos, foi um dos signatários. Eu sou o cara que pulava de aviões para testar explosivos e eu não entraria no Titã. Uma das preocupações era com o material escolhido para a cápsula principal do submersível. Estavam tentando deixar o submersível mais leve. Para isso, usaram fibra de carbono. Esse material já foi usado em corridas de carro e no espaço, mas nunca desta maneira para submarinos. Para conhecer os destroços do Titanic viajando no Titã, era preciso desembolsar $250 mil, R$1.200.000. Stockton Rush tinha mania de grandeza. Herdeiro de uma grande fortuna, queria ser o pioneiro na transformação dos destroços do Titanic em destino turístico. Confiava tanto no Titã que ele mesmo estava na expedição que terminou em tragédia. Junto com o bilionário britânico Hamish Harding, o empresário paquistanês Shahzada Dawood e seu filho Suleiman, e o ex-comandante da Marinha Francesa, Paul-Henri Nargeolet, um dos maiores especialistas em Titanic do mundo. Mas por que alguém tão experiente como Paul-Henri entraria numa expedição com tantos riscos? Ele não era nenhum bobo. Ele era o Senhor Titanic. Se ele suspeitasse de algo errado, ele não iria. O jornalista Michael Gillen já viajou até os destroços do Titanic num modelo de submersível diferente, de outra empresa. Depois de 2 horas e meia, nós atingimos o fundo. Era como se a gente tivesse pousado na Lua. E logo depois eu vi algo incrível, nunca vou esquecer. O piloto disse,
é o Titanic. Nós paramos e rezamos. Ele, que também é físico, chegou a prender um copo de isopor em uma bolsa do lado de fora do submersível para ver o que a pressão da água faria em grandes profundidades. Esse copo parecia com esse outro e olha como ficou. Mas a experiência quase tirou a vida dele. A gente bateu no propulsor do Titanic. Ficamos presos entre as hélices. Foi facilmente o momento mais aterrorizante pelo qual eu já passei. Depois de pelo menos 30 minutos, o capitão conseguiu liberar o submersível. Uma coisa que eu percebi mesmo depois da minha viagem até lá é que não se trata apenas de um naufrágio. Aquele lugar não é um parque de diversões, não é apenas um pedaço de metal lá embaixo. Aquele lugar é um cemitério. Eu ganhei uma segunda chance.